Salve Deus! A falange missionária das Nitiamas, Vale do Amanhecer. Foi na Grécia, numa cidadezinha que, segundo a tia Neiva, chamava-se Nitiama, muito árida e seca, a ponto de os homens partirem para a caça e para as guerras, formando legiões enormes, deixando a cidade por conta das moças. Foi nessa cidade que as Nitiamas receberam a primeira evolução. Depois que elas evoluíram, já como sacerdotisas, foram para a Índia. Acho também, dizia tia Neiva, que foi um nome dado por um mensageiro a uma profetisa, uma das pitonisas daquela aldeia, daquela tribo. Naquele tempo, não existiam os nomes Esparta, Grécia e Índia. Existiam apenas os lugares, mas pela tradição dos homens de saírem em tropas, deduz-se que eram espartanos ou gregos. Só tinham diferença de nomes, mas tudo era planície peloponense, aonde fizemos muito. A nossa vida foi toda ali na Macedônia. Todos nós temos a nossa origem grega, como ciganos. Existe a falange de ciganos. Mas naquele tempo todo mundo era nômade. Não se tinha uma origem. Muitas vezes um chegava perdido naquela aldeia. A preocupação de Deus era reunir os grupos familiares, incentivar os homens para as grandes conquistas na terra, porque as lutas é que nos trouxeram até aqui, as conquistas de novos mundos, novas terras e de novas ideias. Logo depois veio o sacerdócio na Índia das Nitiamas, que já era uma coisa muito purificada. Porém, desde aquele tempo longínquo da Grécia, as Nitiamas sofriam saudades dos seus entes queridos, que partiam para a guerra e muitas vezes não voltavam. Outros voltavam, às vezes como prisioneiros, e estes entravam naquela mesma origem. A pitonisa que recebeu o nome de Nitiama era uma mulher muito formosa, que possuía muitos dons mediúnicos, e foi Magdala, o seu nome verdadeiro, até hoje conhecida nos planos espirituais. Ela morava em uma daquelas províncias muito antigas, perto da Índia. Conhecia ervas, fazia trabalhos, invocava espíritos, onde começou a desenvolver um grupo de moças que passaram a ser chamadas de Nitiamas. A força de Magdala era tão grande que começou a dar condições aos homens de voltar, e ela mudou completamente a natureza daquela cidade e da região em que vivia. O fato é que ela foi adquirindo evolução e tinha a voz direta do céu, como temos aqui no Vale do Amanhecer, dizia tia Neiva. Ela foi crescendo e dali surgiu muitas princesas, muitas fidalgas, vinham de longe para ser uma filha de Devas. A Magdala é a madrinha dos Devas e a Madrusha, por sua vez, é a madrinha das Nitiamas. Elas faziam fogueiras, invocavam espíritos, protegendo dos males da guerra os maridos, os noivos e todos os homens daquela tribo. Invocando a ponto de fazerem mesmo eles voltarem. Contudo, eles demoravam muito, custavam a voltar às suas tropas, era uma vida muito triste. Mas o espírito que elas tinham de guardiãs era tão sincero e sublime que alimentava as suas vidas. Na realidade, elas eram solitárias mesmo, e quando os homens voltavam, formavam brincadeiras, dançavam em volta das fogueiras, cobrindo o rosto com um véu, e eles, deslumbrados com a dança e com a beleza daquelas jovens, escolhiam entre elas a sua esposa. E no momento do pedido,
o soldado descobria o rosto da jovem Nitiama e casavam-se, fazendo rituais, sempre em volta da fogueira, onde residia a força delas. Certa época, começou uma epidemia, moléstia que se alastrou por toda a região, causando temor a toda a população. A causa da epidemia não foi descoberta pelos médicos da época, muito menos pelos curandeiros, que naquela época faziam muito presente. Enquanto a doença se alastrava, dizimando famílias, os esforços eram em vão. As vítimas nada podiam fazer, a não ser aguardar a hora da morte. O pânico era geral e a preocupação crescia a cada instante. Até que um raio de esperança surgiu trazendo a cura e o conforto aos desesperados. Logo, a população tomou conhecimento do fato e os enfermos formavam grandes filas na busca de suas curas. Ela fazia tudo isso por caridade, sem receber nada em troca. Tudo corria normalmente, até certo momento. Quando as autoridades médicas ficaram sabendo que havia uma moça curando a citada moléstia, não admitiram de forma alguma. A partir daquele momento, ela passou a ser um obstáculo para a medicina local. Os médicos estavam perdendo seus ganhos e o próprio prestígio como profissionais. Precisavam recuperar e conservar sua reputação. Assim sendo, as autoridades competentes tomaram a decisão de expulsá-la da cidade, e ela teve que obedecer e deixar aquela localidade, se afastando da família e do grupo que pertencia. Porém, a união do grupo era tão forte que algumas jovens a seguiram. Elas se instalaram em tendas muito humildes, em uma cidade vizinha, e os moradores da cidade chamavam-nas de Nitiamas, pelo fato de terem vindo de uma cidade com este nome. As Nitiamas sozinhas enfrentaram a pobreza, e naquela época elas juntavam pedaços de tecidos coloridos e faziam suas roupas, sendo a razão pela qual, hoje, a indumentária da Nitiama é formada de negas coloridas. As Nitiamas faziam coisas magníficas, teatros, festas, mas tudo delas começavam com a fogueira, uma atitude muito autêntica das ciganas. Ali, elas liam as mãos das pessoas e faziam previsões do futuro. As pessoas viajavam distâncias muito grandes para ver as Nitiamas. As tropas que pertenciam às outras tribos naquele mundo passavam por aquela região e tinham um medo enorme das Nitiamas, porque elas manipulavam os fenômenos meteorológicos, praguejavam, e quando pediam chuva, elas invocavam os deuses da natureza, fazendo chover. Eram respeitadas e ficaram conhecidas como filhas dos Devas. Nitiama significa filha dos deuses. Filhas da natureza, elas controlavam o sol e a chuva e eram temidas até mesmo pelos piratas. Elas progrediram muito e outras moças solitárias de outras cidadezinhas iam encontrar com aquele grupo de Nitiamas, porque era muito comum em todas as cidades ficarem somente mulheres e os homens saíam com as tropas em busca de conquistas, eram mercenários. As Nitiamas eram fabulosas, mas é preciso ter um espírito de Nitiama para ser realmente uma Nitiama. Aqueles homens que saíam com as tropas ficavam impossibilitados de lutar, voltavam para a cidade, para a aldeia, ficavam para tomar conta e ajudar as Nitiamas. Esses homens eram os magos, eles ajudavam e profetizavam. Tinham também as faculdades mediúnicas, desenvolviam a sua mediunidade, adivinhavam e possuíam uma doutrina. Eram também aqueles jovens que atravessavam os mares e traziam uma doutrina, um esclarecimento do que era a vida neste universo. Assim como Magdala, os magos tinham comunicação com Deus, com os planos espirituais, porém, nossa civilização não falava em planos espirituais.
Existia para eles apenas um Deus, e somente depois de Jesus é que foram formados planos espirituais, como o Canal Vermelho e outros. Os magos faziam muitas coisas, e juntamente com as Nichiamas realizavam uma festa que era o preparativo dos mestres, onde as jovens cobriam o rosto com um véu, e os homens que chegavam escolhiam entre elas a sua noiva. Por isso é que a Nichiama só poderá ser solteira, caso contrário, poderá correr o risco de uma nova escolha. Era um ritual muito bonito, e tia Neiva deu graças a Deus na ocasião em que contava esta história, porque na época as forças já favoreciam o desenvolvimento destes rituais. Se gostou do nosso vídeo, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal.